Olá, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui retornando com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórica e Profética pela TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nós estamos dando continuidade aqui ao episódio passado, a primeira parte, sobre a questão do jejum, onde nós falamos ali de uma pergunta ou de uma dúvida que os discípulos de João Batista fizeram ao Senhor Jesus, né, acerca do jejum, que eles disseram assim: por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não jejuam? Jesus ele dá uma resposta profética, dizendo ali como irão jejuar os convidados da boda das bodas com o noivo presente. Então, Jesus estava falando da festa da salvação, da presença dele ali, e logo em seguida o Senhor começa a falar ali a respeito de dois aspectos, que é o remendo novo em pano velho, que nós falamos no episódio passado, e hoje nós vamos dar continuidade. E comigo aqui está o pastor Roberto Pedra, né? E para nos auxiliar aqui, nos ajudar a falar um pouquinho mais dessas experiências. A paz do seu pastor. Paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos. Esse estudo, pastor Alex, é algo maravilhoso, né? Extraordinário. A forma que Jesus deixa muito claro para nós, através da sua palavra, o seu projeto de salvação, o seu projeto na vida do homem, independente de quem o homem seja. É o exemplo que nós citamos no episódio anterior, né, falando de Mateus, um homem rejeitado, mas Jesus o chamou e fez dele uma obra maravilhosa, algo novo, né? Porque o texto falava, como nós estudamos aqui, do remendo novo em pano velho. Aquilo que era velho ficou para trás. O Senhor fez algo novo, sem ser remendado, né? A obra do Senhor não é um remendo na vida do homem, é algo novo, né? Completamente novo. É uma nova experiência. Eu gostaria que colocasse o próximo quadro, porque é justamente o próximo passo cronológico daquilo que nós estamos falando, né? Em Mateus 9,16 se falou sobre o remendo novo em panos velhos, e agora no verso 17 nós vamos ler, diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Então é interessante que o texto aqui mostra a respeito de duas coisas, porque o vinho e o odre. Sim. São dois elementos aqui importantes, e a preocupação do Senhor Jesus, né? A preocupação do Senhor Jesus em que o odre seja preservado e que o vinho seja preservado. Sim. Então há uma importância e uma preocupação do Senhor a respeito desses dois elementos, que não são, na realidade, o vinho e o odre como objeto, mas são preocupações espirituais proféticas do Senhor. Sim. E é interessante porque, até para que aqueles que estão nos assistindo entendam como acontecia, de onde vinha o vinho, né? As pessoas podem perguntar isso, né? Israel era uma sociedade agropastoril, né? E a videira, né? A plantação de uva é algo que vem na história de Israel, né? Nós vamos ver a primeira menção disso quando falando do próprio Abraão, né? Abraão, fala-se as experiências, o próprio Noé, né? Então todos eles vivem assim. Noé, depois do dilúvio, ele planta uma vinha, né? Uhum. E ele colhe da uva ali. Então nós vemos que há toda uma experiência, um contato de Israel com o vinho. Então a uva era colhida, se colhia a uva, ela era pisada no lagar, né? Era o processo, né? Era um local de pedra, né? Ali, e as pessoas pisavam-se a uva para se extrair o mosto, né? Que era o suco da uva, e esse líquido ele era depositado nos odres, né? Os odres aqui, tá até uma figura aqui, eles eram feitos dessa maneira, né? De couro de animal. Então,
E por que era feito isso? Porque o vinho, naturalmente, por causa do açúcar, né, da química que havia ali, havia uma fermentação. Então, quando há uma fermentação, o líquido se expande, né, e você tem que ter um local que vai se expandir, flexível justamente para isso. Então, por isso que Jesus ele vai tratar a respeito e falar de odres novos, porque o odre velho ele já expandiu o que tinha que ser expandido. Sim. Então, por isso que Jesus fala de odres novos, fala do vinho novo, e eu gostaria até que o pastor falasse um pouquinho mais, até a parte profética, né, do que Sim. o que seria o vinho novo, né, na experiência, porque nós vamos lembrar também do primeiro milagre de Jesus, né? Sim. Pastor Alex, como você disse aí, que a uva colhida e amassada no lagar, e dela sai o vinho. Se nós formos aplicar profeticamente, isso foi o que aconteceu com Jesus, né? Jesus que foi pisado, amassado, morto, porque no lagar a uva morria para dar lugar ao vinho. Então, no Calvário, Jesus foi essa que foi morto, pisado e deixou o Consolador, o Espírito Santo. E agora, essa ação do Espírito Santo no interior do odre, como você disse, né, ele tinha que ter uma condição de novo para que resistisse o efeito da dilatação do vinho, da fermentação do vinho no seu interior. Porque quando ele saía dali do lagar, ele saía cheio de açúcar ainda, né, adocicado. Era necessário a fermentação, esse processo e acontecia isso. Então ele dilata. Se ele fosse colocado em odres velhos, o odre velho não resiste à dilatação, né? Ele estourava. Então é necessário odres novos. Então, aplicando isso à vida do homem, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, é sequência até da expressão que Jesus usou. O verso anterior, né? Remendo novo em pano velho. Aquilo que o Espírito Santo quer fazer no coração, faz no nosso coração, não pode ser aproveitado o odre antigo. É necessário um odre novo. É uma transformação, uma mudança de vida. Né? Uma nova vida, um coração agora, até esse coração maleável, é até um coração aberto para obedecer à voz do Senhor, está preparado para a ação do Espírito Santo, porque a expansão é porque o Espírito Santo ele alcança em nossos corações, às vezes, conceitos, entendimentos, hábitos que é necessário serem mudados. E se o coração está enrijecido, endurecido, não é maleável, se rompe. A Bíblia diz, né? Aí se rompe, se perde o vinho. Né? Não é isso que o Senhor quer. O vinho, a bênção do Espírito Santo, porque há todo um trabalho, uma operação constante do Espírito Santo no interior do coração do homem, para convencê-lo, para mover o seu coração, para instruí-lo. Há uma fermentação, vamos dizer assim, né? que é o texto diz, né? Há toda essa ação do Espírito Santo, que é um poder maravilhoso da vida do Espírito Santo em nós. Glória a Jesus. E é interessante, até abordando isso, porque Salmos vai profetizar a respeito disso, dizendo assim, eu pisei o lagar sozinho, né? E ninguém estava comigo. Mostrando ali que o momento que Jesus ele enfrenta a cruz, né, sozinho, ele paga o preço dos nossos pecados, né? O resultado da morte de Jesus é o mosto, o vinho, né, que é produzido pelo pisar das uvas. Então, isso é muito importante porque o homem ele tem que viver essa experiência de valorizar o sacrifício de Jesus. É por isso que nós iniciamos os nossos cultos, né, cotidianos, nas nossas igrejas, clamando pelo poder do sangue de Jesus. Fazendo menção dessa experiência, o valor da morte de Jesus nas nossas vidas e o que isso produz. E mostrando que o resultado disso é toda uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Mas um homem transformado por este mesmo Espírito, né? Que são os odres novos. Né? É interessante, pastor Roberto, porque quando nós olhamos o costume da época, o uso e costume da época, quando se refere ao odre, porque nós vemos que em Mateus 9,17, Jesus se preocupa tanto com o vinho como com o odre.
Então, por quê? Porque a operação do Espírito Santo, a preocupação do Senhor é que o Espírito Santo opere na vida do homem. Sim. Mas a preocupação do Senhor também com o próprio homem, ele possa estar preparado para viver essa experiência com muita profundidade. Eu gostaria até que passasse o próximo quadro, porque mostra aqui como era na época, né? Os odres aqui apoiados no tripé, eram tripés de madeira, né? Sustentados por esse tripé. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que isso é muito profundo também, mas o texto lá em Lucas também, que se refere a isso, mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos e ambos juntamente se conservarão. Interessante porque nós temos algumas passagens, pastor Alberto, antes de nós entrarmos aqui, como o odre era confeccionado, até para fazer essa relação com o coração do homem, a vida do homem. Sim. Marcos 2:22 diz assim: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Então, esse texto está tanto no livro de Mateus, como no livro de Lucas, como no livro de Marcos. Sim. Efésios 4:15 já vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, mostrando que o texto em Efésios mostra que tem que haver uma transformação na vida do homem para viver essa operação do Espírito Santo. E o crescimento, né? Esse desenvolvimento da salvação. É como a dilatação do odre, né? Ele está comportando mais volume. Quanto mais experiências com o Senhor você tem, mais você vai querer, mais você vai viver isso. E é interessante, fechando aqui essa primeira parte, lendo os versos, Joel 2:28-32 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O verso 32 diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então Joel vai falar desse momento aí, desse derramar do vinho novo sobre a vida do homem, né? Sim, e nós vivemos esse tempo, né, pastor Alex? Porque nos últimos dias é o tempo que nós estamos vivendo do derramar do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Senhor, a nossa posição é estarmos com odres novos, né? Um coração disposto, preparado para receber essa ação do Espírito Santo que está operando nesses últimos dias. É interessante porque aí nós vamos agora, para encerrarmos esse episódio, mostrar isso aqui era o estágio final, né? Nós estamos vendo aqui um conjunto de odres aqui, prontos, cheios de vinho, firmados sobre tripés aqui. Mas qual foi o processo que aconteceu aqui, né? Então, a primeira coisa que nós observamos aqui é que de onde veio esse couro, né? Esse couro foi o seguinte: o animal morreu. Sim. Então, geralmente, o dono da propriedade ali, que tinha a sua vinha, ele tinha o seu rebanho, ele fazia o quê? Ele ia lá no rebanho e ele escolhia um animal. Então, ele escolhia, ele dizia assim: esse animal agora ele vai ser odre. Ele vai deixar de ser um animal e ele vai ser odre. Então, o primeiro ensino para nós aqui é entendermos isso. Essa escolha de Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele um dia, ele foi até nós e ele nos escolheu. Mas com um objetivo. Nós vamos deixar de ser velhas criaturas para sermos nova criatura em Jesus. Mas para ser odre,
o que tem que acontecer, pastor Roberto? Então, no preparo, uma das coisas que acontecia, ele era morto, né? Uma das coisas que acontecia, até a gente pode evidenciar nas imagens, porque ele mostra representando mais ou menos ainda, permanece ainda a forma do animal. Uma das coisas que acontecia era cortar a cabeça. Então ele era morto e se cortava a cabeça. Se cortava a cabeça. Então, por quê? Porque para que não entrasse nenhuma impureza, né, de qualquer resíduo da cabeça, furos que é a cabeça, então era cortada a cabeça. Isso é uma ação, né, na vida do homem hoje também, porque o homem, ao se tornar odre, né, odre nas mãos do Senhor, é necessário que a mente, a mentalidade do velho homem seja tirada, né? A mentalidade antiga, para viver agora não mais sobre o governo humano, mas no governo do Espírito Santo. Sendo governado pelo Senhor. Agora o cabeça é Jesus. Então, né? é importante isso até para aqueles que estão nos assistindo. Primeiro, o Senhor Jesus, ele nos escolhe. A salvação é isso, né? É um ato soberano de Deus. Então o Senhor escolheu. Por que o Senhor escolheu esse para ser outro e não esse? É o Senhor que escolhe. Ele nos ama primeiro. Essa escolha e viver a salvação, a primeira coisa é a morte. Nós vamos morrer para este mundo e nascer para Jesus. O velho homem fica para trás e agora é uma nova experiência, né? Resumindo, né, muito recentemente nós falamos de Mateus, segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Então, é a morte do velho homem. E aí, até o pastor acrescentou aqui, porque a cabeça era cortada, ou seja, hoje nós não vivemos mais a nossa mente racional, mas nós vivemos a mente de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, é o Senhor que vai governar sobre as nossas vidas. Sim. Nós não decidimos mais nada, mas quem decide para nós é o Senhor. É Ele que é o nosso rei, Ele que governa sobre as nossas vidas, né? É por isso a importância da consulta à palavra. Nós consultamos ao Senhor para Ele definir os nossos passos. Então, é essa transformação. Mas nós vemos aqui, pastor Roberto, que a gente tem o perfil do animal, mas os membros também não estão mais ali. Né? Os pés não estão mais ali, né? Sim. Isso é importante também, né? Justamente, porque agora os pés cortados, patas dianteiras cortadas, fala de uma inteira dependência agora do homem, o corte das partes dos membros do animal fala justamente sobre isso. Agora, para que ele seja revestido do vinho, né, cheio do vinho, aquilo que é a sua autonomia humana, no sentido assim, dele se dirigir, dele se governar, andar pelos seus próprios caminhos, agora é uma nova vida. Né? Um novo e vivo caminho, né? É uma caminhada agora em santificação. Em santificação. Agora não é mais esforço humano, é uma caminhada dirigida pelo Espírito Santo. Sim. Então se cortava a cabeça, cortava os pés, mas também fazia o quê? Ele tinha que ser aberto, né? O animal era aberto, então é o testemunho hoje, né? O homem hoje, o servo em Jesus, a igreja, ela tem um testemunho, ela se apresenta, não o que está do lado de fora, mas o que Jesus fez por dentro de nós. Sim. Né? Ele era aberto e era descarnado, né? Toda a carne era retirada. Isso é importante também porque quando Jesus fala do odre novo, ele está mostrando isso, todo esse processo. Então o homem, ele vai viver isso, a razão vai ser retirada, né? O homem agora não vai ser mais um homem carnal, mas um homem espiritual, uma vida de santificação, sim, governada pelo Senhor. E aí o couro era curtido, né? Porque ele tinha que ser curtido, era descarnado, era levado ao sol, né? Isso é importante também, né? Você fala das provas, né? O homem, para receber a bênção do Senhor, ele é provado, né? Como você disse aí, é retirado a carne e no lugar da carne será cheio do vinho. Então, agora, o homem cheio do Espírito Santo, né? Mas é necessário passar pelas provas, o sol causticante, né? E a prova está ligada à vida do servo. Nós passamos por muitas provas, né? E todas elas se levantam para nos fortalecer. Né? E é interessante porque quando nós falamos de provas, nós vamos ver o seguinte, o Senhor Jesus diz isso, olha, no mundo tereis aflições,
Mas tem de bom ânimo, nós seremos vencedores porque eu venci. Então as provas, o couro curtido ao sol, ele tem dois objetivos. Primeiro, as provas elas vão demonstrar isso, né? Vai curtir, fortalecer o couro, porque o couro curtido ele é fortalecido, né? O servo provado ele vai ser fortalecido, ele vai viver uma experiência. Mas também o sol ali, além de aquecer, ele trazia luz, né? Então nas nossas provas nós vamos ver se revelando a pessoa de Jesus, o cuidado dele, a operação dele nas nossas vidas. Então, curtir o couro ali para ser preparado o outro, mostra isso, né? Toda essa operação de Deus nas nossas vidas. Glória então, a Deus. Até nos voltando para aqueles que estão nos assistindo, se você está vivendo um momento de prova, você pode passar por essas provas na presença do Senhor. Sim. E deixar que ele haja, que ele opere na sua vida. Mas depois, o couro era costurado, né? Por quê? Porque não poderia vazar, né? Não poderia se vazar o vinho que seria colocado ali dentro, né? Nem agentes externos entrarem ali para contaminar o vinho, né? Tampando todas as brechas, né? Todas as brechas que pode haver na vida. E isso o Senhor faz conosco, né? Nos acertando, nos alinhando, né? Pequenos detalhes, o Senhor vai tirando isso tudo para que o nosso coração esteja pronto, preparado para absorver, né? E reter a bênção do Espírito Santo. Às vezes, pequenas coisas na vida do homem é necessário deixar. Tem que deixar para trás. Tem que deixar, né? A costura fala disso, fechando tudo, aquilo que pode ser uma pequena abertura para perder a bênção, o Espírito Santo está fechando tudo. E interessante que a costura é um ato, né, de muita paciência, né? Sim. E até nos faz lembrar da oração. Como é que nós fechamos as brechas na nossa vida, né? As situações? É o joelho dobrado, é a oração, é estar nos cultos todos os dias, buscando o Senhor, vivendo as orientações do Senhor, é a experiência. Então, quando nós vivemos isso, o Senhor ele vai costurando as nossas vidas, né? Ele vai fechando as brechas, ele vai operando, moldando, transformando, nos preparando para sermos cheios do Espírito Santo, né? E é interessante, pastor Alberto, que o odre ele tinha que ficar sustentado, né? Sim. Por um tripé, né? Um tripé que sustentava, o tirava do chão para que ele não pudesse ter contato mais com o chão. E para nós finalizarmos esse episódio, pastor, eu gostaria que o pastor dissesse o que é esse tripé na vida do servo, né? O segredo desse tripé, pastor Alex, é como você disse, ele não permitia que o odre estivesse em contato com o chão. Porque se ele estivesse em contato com o chão, a umidade da terra o apodreceria e vazaria, né? Estragaria. Esse tripé fala os três, a base, né? É a trindade, né? Nós somos sustentados. Ele era pendurado, amarrado, havia até ali, não dá para ver muito bem ali, mas ele tinha uma argola de bronze que era da boca dele, né? Da boca dele para amarrá-lo, né? Então, mostrando a justiça de Deus, o poder de Deus ali, que nos sustenta e nos preserva de pé na presença dele, sendo conservados, né? E aqui agora, dessa forma, ali ficava por anos, né? A Bíblia fala acerca até mesmo do bom vinho, né? O bom vinho era o vinho que era mais curtido. Quanto mais tempo ele permanecia ali no odre, quanto mais anos ficava, mais valor tinha o vinho, mais agradável, o sabor melhor ao paladar, era o vinho mais, né, preservado. E o segredo estava justamente nisto, em não estar em contato com a terra, em estar sendo estendido, sendo conservado. O odre que cedeu no todo o tempo da dilatação, que conservou, esse tempo da expansão, ele cedeu o espaço. Então, ali agora, nessa condição, né, no tripé, é o bom vinho, né, o vinho envelhecido. É interessante que você está falando da Trindade, porque o que vai nos sustentar é isso, né? A doutrina do Pai, sim, a salvação do Filho, Jesus, e a operação do Espírito Santo na vida do homem. Então isso vai sustentar as nossas vidas. Pastor Roberto, nós estamos chegando ao final desse episódio. Eu gostaria que
passasse o quadro, nós encerrarmos aqui, Lucas 5,39 diz assim: e ninguém tendo bebido o vinho velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Eu gostaria que o pastor até explicasse para nós e fechasse esse episódio, nos mostrando o que o Senhor Jesus queria dizer com isso, né? É interessante, pastor Alex, porque o vinho velho era aquele que havia sido maturado, né? O vinho velho, há vinhos de anos. Que estavam dentro do odre. Dentro do odre. Então, quanto mais ele ficava ali, melhor era o paladar. Então, a Bíblia até fala nas bodas de Caná, né, que acabou o vinho, e o mestre Sala disse, olha, mas alguém sempre deixa o melhor vinho, né, coloca primeiro o melhor vinho para depois colocar o outro, mas você colocou o melhor agora. Então, o bom vinho é aquele que é o maturado. O vinho novo, ele ainda está cheio de açúcar, ainda não houve a fermentação completa. Então, mostrando que o melhor vinho é aquilo que o Espírito Santo está operando. Se comparado ali essa passagem das bodas de Caná, o primeiro vinho, né, trouxe ali, mas acabou. Mas agora, quando Jesus vem e opera trazendo o melhor vinho, é aquilo que o Senhor faz na vida do homem. Aquilo que vai permanecer, né? Que permanece. Então, o vinho velho é aquilo que permanece na vida do homem. Que permanece, que gera a ação do Espírito Santo, né, de transformação. E é isso que o Senhor está fazendo nessa hora na vida do homem, né? O melhor vinho. O homem, antes de conhecer Jesus, tinha a sua vida, né? Tinha suas alegrias, tinha seus envolvimentos, mas agora com a ação do Espírito Santo, a operação da vida dele, transformando, operando na vida dele como odre, né? Onde ele cresceu, expandiu, gerou nele a maturidade, as experiências com o Senhor, é o melhor vinho, né? A operação do Espírito Santo na nossa vida. É a paz que permanece, é a alegria que permanece, é a paz eterna, né? É a salvação, é uma vida transformada pelo Senhor. Nós estamos encerrando esse episódio e querendo desejar a você a paz do Senhor e que você possa viver essa operação contínua do Espírito Santo na sua vida. Que não fique apenas em um culto, em um episódio, no ouvir de um louvor apenas e se acabe, se rompa o odre e se acabe. Mas que esse vinho, né, essa operação, essa alegria do Senhor permaneça eternamente na sua vida, né? A todos a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos.